O compartilhamento verde, continuação. O pluralismo é plural? Esse título corresponde, evidentemente, a uma provocação para entendermos o relativismo pluralista verde. A visão plural, relativista e multiculturalista tornou-se o novo mantra universitário, protegido por seus intocáveis guardiões devidamente ungidos por óleos acadêmicos extraídos das mais puras azeitonas. Muitos professores da atualidade abraçaram o pluralismo, o relativismo, o subjetivismo e o multiculturalismo igualitário como um novo, único e supostamente verdadeiro dogma laico da humanidade. Ensinam tais teorias como se fossem verdadeiras revelações cósmicas. Afinal, já que tudo é subjetivo mesmo, por que não? Na qualidade de autor e pesquisador dessas múltiplas perspectivas, reitero a pergunta do título deste tópico. O pluralismo é plural? Ah, lá vem aquela lambisgoia ruiva com suas mechas amareladas. Sou naturalista, vegetariana e feminista. Também faço aulas de meditação transcendental, mas um dia ainda perderei a paciência com ela. Cochichou uma aluna ao seu companheiro de turma. Fale baixo, ela poderá ouvir. Falei com ela agora há pouco, disse o rapaz, que se levantou animadamente e foi em direção à jovem com seu discurso já preparado para a estratégica abordagem. Lembra de mim? Falamos sobre arte moderna e dadaísmo. Gostaria de perguntar a você algo sobre sexualismo... pluralismo. Não, multiculturalismo. Quero dizer relativismo. Antecipou-se o rapaz com sua fala atrapalhada, enquanto seus olhos verdes desciam disfarçadamente na direção daquelas pernas cruelmente provocativas. Ei, ruiva, o que você acha do machismo? Perguntou a feminista. Tão imbecil como o feminismo. Duas faces opostas da mesma moeda da cretinice. E você, playboy, o que você pensa sobre esses ismos todos? Pois bem, esses ismos advêm da crença de que a razão humana é inerente e inteiramente relacionada à cultura, ou seja, 100% enraizada nas variáveis da natureza e da história humana. E por aí vai. Enfim, todas as opiniões são relativas, justificadas em razão da cultura de seu emissor e, portanto, subjetivas, além de igualmente aceitas, entendeu? Não é bacana? Concluiu o jovem com seus arregalados olhos verdes, esperançoso de conseguir um encontro mais íntimo. A amiga feminista saíra desconcertada com a resposta e percebeu que havia sobrado. Ufa! Que bom que vocês aceitam a pluralidade opinativa. Pois bem, a minha opinião é que isso tudo é uma ridícula baboseira e que existem verdades mais imutáveis e objetivas que sua cabeça dura. Respondeu e sorriu sarcasticamente a linda jovem. Espere um minuto! Isso é um absurdo! Interferiu o jovem ao franzir a testa e perder momentaneamente o interesse pelo torneamento das pernas da ruiva e a aguardar uma explicação. Ué, bonitão? Parece que seu pluralismo não é tão plural assim. Seu suposto integralismo não me integrou. Por que deixou minha opinião de fora? Valem todas as opiniões, menos a que discorda de você? E mais, se a verdade é subjetiva, minha subjetividade opinativa de que tudo isso é cretinice acaba de torná-lo um cretino subjetivo, cutucou ainda mais a desejada jovem, que temeu talvez ter ido longe demais com sua provocação. Eu não tenho resposta para isso, mas não sei se concordo. Eu queria mesmo levá-la ao cinema, mas eu nem sei o seu nome. Falou o jovem ao manobrar estrategicamente seus cintilantes olhos e baixar levemente a cabeça, a fim de parecer totalmente desprotegido e vulnerável. Ele era bom nisso. Relativismo versus relativismo. O propositor da dinâmica da espiral, Clare Graves, citado por Wilber, assim abordou o problema relativista. Esse sistema vê o mundo relativisticamente. O pensamento mostra uma ênfase quase radical, quase compulsiva, em ver tudo por um sistema de referência relativista, subjetivista. A questão relativista parece não suportar o peso de sua própria crítica, pois se tudo é relativo, o próprio relativismo também seria relativo e condicionado ao subjetivismo opinativo? Eis o mortal efeito bumerangue de sua própria teoria, como se estivéssemos diante da interminável luta do século. Relativismo versus relativismo. Meu nome é Linda. Como? Sim, eu concordo, você é mesmo linda. Não se faça de bobo, bonitão. Você perguntou meu nome.
É linda e curtiremos um cinema um dia destes, mas responda primeiro. Se tudo é relativo, a própria relatividade não seria relativa? Deixe-me refazer a pergunta. Se aplicássemos o relativismo nele próprio, ele continuaria relativo. Bem, parece mesmo algo sem muita lógica. Não interessa. Meu nome é Tony. Quando poderemos ir ao cinema? Novamente, Tony aplicou a estratégia do olhar melancólico. Olha aqui, bonitinho da mamãe. Não me venha com esses olhinhos fofos, mas sim com lógica aristotélica. Ou isso tudo faz sentido ou não faz. Vejamos o que você tem. Uma pluralidade opinativa que não aceita minha opinião. Um subjetivismo que não suporta minha subjetividade. E, para terminar, um relativismo que relativiza tudo, menos seu absolutismo relativista. Está na hora de crescer e virar homenzinho. Entenda e encontre a saída deste labirinto de espelhos para vaidosos babaquinhas. Vaidosos? Como assim? Incomodou-se o rapaz que de fato adorava seus bonitos olhos verdes. O boomerite narcísico. Os ideais da empatia, da cooperação, da busca pelo consenso e do compartilhamento são virtuosas aspirações verdes. Todavia, muitos que concordaram com essa frase pensam equivocadamente que são notáveis humanistas. Mas, infelizmente, não é bem assim. Se você agita bandeiras revolucionárias contra a hegemonia econômica estereotipada pela masculinidade branca e heterossexual supostamente opressora, sinto informar que você faz parte de uma massa de manobra provavelmente guiada por um líder vermelho, não raro, mal-intencionado. Se você acha tudo isso uma grande perda de tempo e pode facilmente resolver esse problema com um rígido regramento, você azulou. Finalmente, se você sabe que a natureza é importante, mas afirma com certo desdém que tem mais o que fazer e não tem tempo para salvar baleias ou preocupar-se com samambaias, pois bem, você provavelmente alaranjou. Todavia, você é inteligente demais para cair no canto da sereia dos impulsos vermelhos, dos regramentos excessivamente azulados e do materialismo laranja. Aliás, você tem muito orgulho de sua visão de mundo debatida em cursos como a desconstrução pós-modernista das assimetrias sociais, onde o monopólio da virtude e seus dogmas laicos são difundidos e escondidos sob um misto de pomposos diplomas universitários e personalidades consideradas humanistas. Bem, neste caso você não apenas esverdeou, mas também contraiu o vírus narcísico que Wilber chamou de boomerite. Em outras palavras, você comprou o pacote todo. Não apenas as maravilhosas virtudes verdes, mas também as inúmeras doenças de seu nível e dos demais, do púrpura ao laranja, em especial do vermelho. Afinal de contas, os verdes não podem ter preconceitos seletivos, nem mesmo na recepção das patologias. Eis um xiste tipicamente laranja. Vaidade sim, além de orgulho, presunção, arrogância e babaquice. Quer mais? Complementou Linda, ao acentuar suas prodigiosas curvas femininas no momento que estufou seus pulmões. Porém, sua metralhadora giratória argumentativa estava longe de descansar. Vocês, verdinhos pós-modernistas, pensam que qualquer objetividade, gênero, capacidade, mérito, individualidade são construções sociais para oprimir pessoas. Com isso, vocês defendem seu criticismo infantil de qualquer crítica adulta. É puro mecanismo de defesa de um idiotismo narcísico. Vê se cresce, criança mimada. Linda, se você continuar assim, nosso cineminha será com o filme O Massacre da Serra Elétrica. Explique-me melhor o que é esse tal boomerite e suas principais implicações. Talvez eu consiga contra-argumentar antes de fazer harakiri. Quem sabe? Posso até concordar contigo, mas deixo claro, desde que você vá ao cinema comigo. Ao dizer tais palavras, o jovem notou um deslocamento de nuvens, a permitir que sublimes e amarelados raios de sol tocassem gostosamente sua pele e iluminassem o verde das montanhas e da própria universidade, as fábricas ao seu redor com suas caldeiras laranjas, os policiais com seus impecáveis uniformes azuis, os rostos avermelhados dos competidores esportivos, um grupo de crianças entretidas por um fantástico mágico com sua capa púrpura e até mesmo um surrado cobertor bege de um mendigo do outro lado da calçada, cujo sofrimento fora momentânea e caridosamente aplacado pelo calor solar. Pela primeira vez, Tony estava disposto a pagar o preço do grande salto amarelado.
Alguns acreditam que os boomers são os filhos da bomba, nascidos após a Segunda Grande Guerra. Mas, na verdade, a expressão advém do súbito aumento de natalidade conhecido como baby boom, ou seja, explosão de bebês. Vale dizer, foi a primeira geração a crescer sob a ideia de uma aldeia global e boomerite. É um termo bem-humorado que mostra a inflamação desses egos, continuou Linda. Entendi. São os tiozões cinquentões, até mesmo os sessentões, com aquele papinho de que sabem tudo. Bingo! Pregam a consciência de nossas ligações e interdependência. Eles realmente sabem muito e são legais, constatam a riqueza multicultural do nosso mundo e o nosso compromisso com a evolução coletiva para evitarmos nossa própria destruição. Linda, finalmente concordamos em algo. Que maravilha de pensamento! Isso é exatamente o que nós, os verdes, pregamos. Qual a diferença das nossas visões de mundo, então? Miau, miau. Boa pergunta. Talvez você não seja tão bobalhão assim. Linda abriu um charmoso e maroto sorriso ao dizer isso e continuou. Preste atenção, bonitão. Integrar ou abraçar a todos significa uma visão de mundo realmente universalista e inclusiva, como o próprio nome sugere. Todavia, respeitar e ajudar os cidadãos e as múltiplas culturas não significa que estejam todos e todas no mesmo patamar evolutivo. Existem diferenças não apenas quantitativas, mas também evolutivas e eticamente qualitativas entre os indivíduos e culturas. Pegou? Não dá para colocar neste suposto igualitarismo multiculturalista a Madre Teresa e o pessoal da Ku Klux Klan. Pior ainda, não estão em mesma ética social os valores culturais do amor e da caridade cristã com a brutalidade do nacionalsocialismo e seus atrozes adeptos, entre aspas, bem ajustados culturalmente. Percebe? Existem culturas boas e outras cruéis ou grotescamente atrasadas. Aliás, o mesmo podemos dizer dos indivíduos. Simples assim. Linda, só tenho uma coisa a dizer. Estou apaixonado. Cume reducionista e transição integrativa. Os integrantes deste cordato VMM são inteligentes, solidários e portadores de inúmeras qualidades admiráveis, mas extremamente ingênuos, narcísicos e refratários a admitir suas próprias limitações, algumas delas a tangenciar o ridículo intelectual. Como comentou Roger Scruton com um toque de humor inglês, os ambientalistas verdes aconselham: mude tudo, mas não toque em nada. Os defensores do meio ambiente devem migrar urgentemente para a consciência amarela, onde a preservação futura abraçará a lógica, a racionalidade e a eficiência. Os verdes acertam na visão de preservar o futuro das próximas gerações e defendem a responsabilidade ambiental, mas votam em governantes que possuem voracidade tributária e gastam mais do que arrecadam. Fato este que, inevitavelmente, hipoteca e compromete economicamente as próximas gerações. O reducionismo verde não percebe que o desperdício desses recursos está ligado à sustentabilidade ambiental. Esta miopia impede a percepção de que os recursos são escassos e priorizar algo significa abrir mão de outra coisa. Da teoria da sustentabilidade para a ação pródiga e negligente, do discurso do comedimento para o voto em partidos esverdeadamente irresponsáveis com os gastos públicos. Eis a paralaxe cognitiva entre verbo e ação, ou seja, a discrepância entre a teoria e a prática. Não é sem razão que o filósofo contemporâneo Luiz Felipe Pondé apelidou jocosamente alguns desses coloridos personagens de, abre aspas, inteligentinhos. Nossos sensíveis verdes desconectam-se da realidade dos demais níveis, das leis econômicas laranjas, da diferenciação azulada entre o certo e o errado e assim por diante. Desenvolveram argumentos e teorias para protegerem-se intelectualmente de qualquer crítica que abale sua ilusória onisciência intencional, devidamente adornada por seus respectivos e prestigiados títulos de nobreza acadêmica. O subjetivismo absolutista é exemplo típico, pois, na hipótese de sua interpretação ou visão de mundo estar ameaçada por outros argumentos, a consciência verde poderá sacar a subjetividade e orgulhosamente sair pela tangente conveniente, a encerrar a conversa com seu trunfo. Pois é, mas eu vejo de outra forma. Nossos bem-intencionados verdes esquecem-se que não basta ver de outra forma.
O importante é enxergar a realidade e, principalmente, que sua forma de ver poderá estar redondamente equivocada e matar o planeta, apesar da intenção de salvá-lo. Todavia, a resistência verde é robusta, e superado o subjetivismo exagerado, eles também sacarão o escudo relativista como outro de seus poderosos escapismos retóricos. Tudo é relativo. Finalmente poderão apontar sua arma secreta mais letal para o abusado inimigo que ousou criticar sua teoria e disparar um golpe que seu tolo orgulho verde considera fatal. Entendo sua insistência. Mas você caiu no maniqueísmo. Eis o cume do vale tudo interpretativo, onde a expressão certo ou errado seria o suposto preconceito maniqueísta citado. Notas e avaliações? Para quê? Você poderá concluir que a tragédia teatral Rei Lear, de William Shakespeare, nada mais é do que uma bobinha história infantil com 3 porquinhos e uma fada madrinha, sem que ninguém possa contestar sua absurda conclusão interpretativa, já que a festejada subjetividade relativística lhe outorgou o direito ao igualitarismo do acerto. Chegaremos facilmente ao ilógico e até mesmo ao bizarro. Mas a vaidade verde causa esse tipo peculiar de estrabismo viral e altamente contagioso. Relembremo-nos do mito romântico do bom selvagem russoniano, explorado por líderes melancias que saltitam como partículas quânticas entre os mitos púrpuras e a utopia verde. Os mais ingênuos chegam à barbárie antievolutiva de advogar um retorno aos níveis bege e púrpura, portadores de um sentimento saudosista de um passado silvícola supostamente mais nobre e feliz, pois eliminariam os problemas civilizatórios. Uma suma opinativa em 2 palavras, pura bobagem. Alguém pensou no movimento da nova era? Paz e amor hippie? Acertou em cheio. A pureza esverdeada esquece-se que jogaria o bebê, avanços civilizatórios com a água suja do banho, desvios civilizatórios. O efeito colateral das suas teorias anti-progresso e anti-tecnologia, auto-intituladas marotamente de progressistas, possuirá um poder mortífero, assemelhado, ou até pior, do que a alaranjada bomba atômica, pois nossos primos verdes não se apercebem de que foram justamente os citados avanços civilizatórios que capacitaram o planeta para manter vivos, alimentar e agasalhar, ainda que precariamente, os já citados 7 ou 8 bilhões de seres humanos. A versão verde para um trágico retrocesso e destruição da hierarquia azul e da prosperidade laranja baseia-se nos argumentos em torno da sustentabilidade ecológica. Mas reiteramos a advertência de Beck e Cowan para o fenômeno descendente da espiral de nível regressivo, que produz partículas radioativas de níveis mais complexas a funcionar em sociedade à medida que extraem energia e recursos para as suas esferas, deixando outras sem nada. Parece-nos que a sustentabilidade planetária não poderá prescindir da ordem azul e da tecnologia laranja. O radicalismo verde poderia causar o maior genocídio da história da humanidade, pois sem ordem e tecnologia não haverá condições de mantermos vivos os referidos bilhões de seres humanos paridos na superfície desta nave espacial chamada Terra. Ei, autor! Só falta esses ingênuos comedores de carne de soja orgânica dizerem que os belos oprimem os feios com sua beleza, comentou um leitor revoltado com a ingenuidade verde. Bem, meu caro leitor, de certa forma isso já ocorreu. No século XX, alguns supostos artistas do citado dadaísmo tentaram desconstruir a beleza, baseados na relatividade e na total subjetividade do belo. Quanta cretinice! Quer dizer que se eu pegar a barata esmagada de que falou aquela ruiva estupenda e disser que é arte contestatória, algum símio sem rabo exporá minha obra artística numa galeria de arte contemporânea? Depois disso, outros aspirantes a quadrúpedes olharão embevecidos para o meu cadáver de inseto. Colocarão o dedo indicador no queixo e balbuciarão seu típico relincho. Oh, que arte revolucionária! Pois é, meu caro leitor. Eu não diria com essas palavras tão ácidas e ofensivas. Isso machuca a sensibilidade verde. O grande filósofo inglês contemporâneo, Roger Scruton, explicou por que a beleza é importante, sem perder sua elegância e delicadeza características. Vale a pena assistir seu vídeo Por que a beleza importa? E prestar atenção até mesmo na finalidade espiritual da verdadeira arte.
que muitas vezes transcende os limites da própria linguagem e cuja manifestação supera nossa própria capacidade de expressão lógica. Dito isso, e criticando sua linguagem rude, penso que seu raciocínio procede. Julgo importante a questão da estética e lamento que seu espaço esteja bastante desprestigiado e até mesmo atacado na sociedade moderna. Obviamente, existe um território legítimo para a maravilhosa arte contestatória, mas essa não pode ser confundida com qualquer coisa contestatória. Como já disse minha personagem linda, se tudo for arte, nada será arte. É evidente a legitimidade da subjetividade artística e de sua relatividade interpretativa. Mas existem limites até mesmo para o subjetivo, o interpretativo e o relativo. Se eu interpretar subjetivamente que você é um orangotango alado com chifres rosa-choque, você ainda será um leitor humano, não é mesmo? Diante de tantos desafios, clamo atenção para a advertência do grande escritor e jornalista londrino Gilbert K. Chesterton. Chegará o dia em que teremos que provar ao mundo que a grama é verde. A desconexão da realidade destas teorias românticas e utópicas, os toscos reducionismos filosóficos dos formadores de opinião, a exacerbação materialista e o relativismo narcísico, tanto cultural como moral, poderão causar a trágica morte dos grandes avanços civilizatórios de parte da humanidade e queda livre na espiral evolutiva. Devemos ter cuidado nos locais onde o bandido seja visto apenas como uma pobrezinha vítima social e as famílias tradicionais como as grandes vilãs, com seus hábitos cristãos supostamente opressores da diversidade atitudinal. Sim, caros leitores, talvez seus professores de história e de sociologia sejam outros exemplos das equivocadas lideranças melancias ou apenas vítimas inconscientes dessas. Espécies zumbis de inocentes úteis a transitarem pela Zumbilândia. Avançamos perigosamente para a anticultura da fraqueza e do coitadismo, na qual os negligentes têm mais regalias que os esforçados. A jocosidade popular apelidou os integrantes dessa contracultura de nem trabalham, nem estudam. São os indivíduos tristemente entregues à indolência intelectual e à revolta social, afinal de contas. A culpa é da sociedade. Alguns educadores chegaram a cogitar a institucionalização do conceito de preconceito linguístico, a fim de mitigar, flexibilizar e, atenção para o próximo verbo, relativizar a importância das correções gramaticais nas escolas. Parece-me um precipício intelectual e sepultamento cultural. Finalizo o parágrafo com uma questão. Onde estará a cultura da racionalidade, da lógica, da erudição, do conhecimento e da linguagem corretamente falada e escrita? Linda, socorro! Este autor abusado passou de todos os limites. Assim não é possível. Agora ele quer oprimir os analfabetos. Tony, abra sua cabeça! Existem costumes sociais moralmente superiores e inferiores, mais e menos avançados, formas corretas e incorretas de escrita, certo e errado, bonito e feio, justo e injusto, etc. Classificar, diferenciar ou qualificar não é o mesmo que discriminar preconceituosamente. Quando você aceitará a realidade? Toque, tem vida inteligente por aí? Escrever erroneamente não é fofinho cuxi-cuxi. Estes caras do Ministério da Educação somente buscam justificativas para dissimular a própria incompetência. Que droga, linda! Tens razão novamente. Eu já entendi isso, mas às vezes esqueço e confundo alhos com bugalhos, principalmente nesta questão da espiritualidade, dos méritos personalíssimos, enfim, essas coisas. Mas ainda tenho uma dúvida. O que faremos com a delinquência? Os estudados níveis mais primitivos desejam simplesmente eliminar os marginais, pois os veem como peças defeituosas e acreditam que sua erradicação cirúrgica será um benefício para o todo. Em resumo, dane-se o bandido. A sensibilidade verde, por sua vez, pressente corretamente a necessidade de uma readaptação educativa da marginalidade, mas sua miopia impede-a de encontrar um caminho eficiente. Como de costume, acerta na intenção e falha estrondosamente na execução. Adquiriram solidariedade e compaixão, mas não atuam na realidade. Em suma, os verdes são legais e do tipo boa gente.
Mas tropeçam e deliciam-se nas fantasias púrpuras, refletem-se no narcísico lago vermelho e criam mecanismos de defesa azulados do tipo nós versus eles. São gloriosos no coração e crianças imaturas na ação. Criticam corretamente a emissão de monóxido de carbono, mas advogam equivocadamente a romântica volta ao passado. Apesar deste saudosismo regressista, não dispensam seus celulares e desejam os automóveis 0 km com Bluetooth e outras modernidades. Enfim, não entendem o que devem fazer, porém supõem equivocadamente serem os mais capacitados para a função decisória. Infelizmente, condenam precipitadamente a prosperidade laranja e a hierarquia azul, e agora precisam desprender-se de suas teorias ingênuas para um hercúleo salto de consciência. Enfim, algumas dessas construções intelectuais verdes são defendidas por gente bem intencionada, outras vezes maquiavelicamente manipuladas por despóticas lideranças melancias extremamente patológicas. O principal problema é que seu vetor aponta para baixo no sentido equivocado e sustenta um retorno desnecessário, trágico e descendente na espiral em direção aos então superados problemas do grande caçador vermelho, às necessidades tribais púrpuras e até mesmo ao inferno bege para a sobrevivência. Os verdes possuem positiva vocação integralista, mas continuam atomistas. Rotulam-se politicamente de progressistas, mas são regressistas. Supõem-se espiritualistas humanistas ou grandes integralistas, mas infelizmente aumentam a equipe dos reducionistas. Quando postas em prática, suas teorias moralmente niveladoras assemelham-se aos firmes movimentos de um touro mecânico numa loja de cristais. Entendeu? Se afirmativa a resposta, caro leitor, você está prontíssimo para um salto solar, épico, colossal e talvez a maior aventura existencial de sua vida, a consciência amarela. Confira seu WhatsApp. Tem mensagem para você. #AdeusReducionismo. @chega de relinchar e comer feno. .com/a coisa ficou séria.